Nunca me diga que você não pode superar a negatividade. Porque eu não conseguia ter 2 pensamentos positivos seguidos sem que meu cérebro tivesse cãibras. Eu gostaria de conseguir explicar para vocês o quanto eu era confusa. Mas eu nem sei como falar com você. Eu não sabia pensar direito, eu não sabia como agir direito, não sabia como me sentir bem. Eu lia tudo errado. Eu tinha uma raiz de rejeição na minha vida. E isso afetava tudo que acontecia. Se você tem isso, eu posso garantir que isso está afetando seus relacionamentos. E vou dar um exemplo de como isto funciona. Dave e eu não conseguíamos conversar sobre nada. Eu sempre dizia, nós nunca conseguimos conversar sobre nada. Ele ficava tão bravo. Por que você disse que nunca conseguimos conversar? Conseguimos conversar sobre tudo, mas ele falava, você fala e quer que eu apenas ouça. O que era verdade. E Deus finalmente me revelou e eu agradeço a Deus pelas revelações que Ele nos dá, sabe? Que o que estava acontecendo comigo era por causa dessa raiz de rejeição. Se Ele discordava de alguma opinião que eu tivesse, eu assumia que Ele estava me rejeitando. Mas Ele não estava me rejeitando, Ele só não concordava com o que eu pensava. Eu não sabia separar minha opinião de quem eu era, sabe? Vamos, alguém precisa disso? E assim, uma vez que aprendi a ver isso, que só porque alguém discordava de mim não significava que estava me rejeitando, isso fez uma enorme diferença, mas tive que passar por cima da rejeição, da traição, também do abandono. Sabe, já era ruim que meu pai tivesse abusado de mim, mas minha mãe, sabendo o que ele estava fazendo e deixá-lo fazer aquilo, foi ainda pior. Sinceramente, foi mais difícil perdoá-la do que a ele. Mas ela também tinha medo. É tão incrível o que o medo faz conosco. Você entende isso? E é terrível o que o medo faz com você. E então, quando finalmente ela me pediu perdão, que foi só 30 anos depois que Dave e eu nos casamos, ela disse, sinto muito por ter deixado seu pai fazer o que ele fez com você, e eu simplesmente não conseguia enfrentar o escândalo. Bem, honestamente, a minha mãe era ela era fraca. E eu nunca a odiei de verdade, mas eu odiava a sua fraqueza. Então eu estava determinada a não ser uma mulher fraca. Se eu fosse ser alguma coisa, eu não seria uma mulher fraca. E, de certa forma, isso veio a meu favor, porque ajudou-me a passar por muitas coisas das quais a maioria das pessoas teria desistido. Então, estávamos indo à igreja, mas eu não estava aprendendo nada que estivesse me ajudando com o meu problema. Eu não entendia que eu tinha um problema. Uma das primeiras escrituras depois que fui batizado no Espírito Santo, que Deus realmente imprimiu em mim, foi João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade libertará vocês. Veja, e é a verdade que nos torna livres, mas não é a verdade sobre uma outra pessoa, é a verdade sobre nós mesmos que vai nos libertar. Eu acho que a coisa mais difícil de lidar é ter que enfrentar a verdade de que nem todos os seus problemas é culpa de uma outra pessoa, sabe? É melhor termos um pouco de sei lá agora mesmo. Que significa, faça uma pausa e pense com calma nisso. É muito difícil assumir a responsabilidade pela sua própria bagunça. E assim, claro que durante muito tempo eu culpava todos os meus problemas comportamentais ao fato de eu ter sido abusada. E sabe, eu me lembro quando Deus me disse, sim, é por isso que você é do jeito que você é, mas não deixe que isso se torne uma desculpa para permanecer assim.
Algumas dessas pequenas falas que dou fazem valer a pena você estar aqui hoje, sabe? Veja. Veja, algo que alguém fez com você pode ser motivo pelo qual você tem um mau comportamento, mas você não pode deixar que isso se torne uma desculpa para permanecer. E a partir de hoje, você precisa começar a assumir a responsabilidade pelo que você faz e não simplesmente jogar a culpa em mais ninguém. E você precisa assumir a responsabilidade por sua própria alegria e sua própria paz. Não é trabalho de outra pessoa manter você feliz. Amém? Então vem o ano de 1976, houve um derramamento do Espírito Santo em toda a terra. Quantos aqui se lembram disso? Ok. Significa que você é tão velho quanto eu. E sabe, pessoas em todas as denominações estavam sendo cheias do Espírito Santo. Se você não sabe do que se trata, então vá ler o livro de Atos, os primeiros 2 capítulos. Eles nasceram de novo, mas não foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram, todos falaram em outras línguas. Pessoalmente acredito nos dons do Espírito Santo. Eu vivo isso e não tenho vergonha de dizer para você. E digo mais, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele te dá a... Você se lembra de Pedro? Veja, ele era um covarde. E depois que foi batizado no Espírito Santo, ele saiu pelas ruas e ele conseguiu ganhar 3.000 pessoas. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, isso lhe dá coragem, isso lhe dá força. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso fortalecedor, ele é o nosso mestre e ele vem viver dentro de nós. Quando Jesus foi levado aos céus, ele disse: eu vou lhes enviar um ajudador. Uau! Você nunca precisa fazer nada por si só. Você sempre vai ter esse ajudante divino. Isso é o que permite que você faça qualquer coisa que você precise fazer. Você pode fazer tudo com a ajuda de Deus. Amém? Então, eu fui cheio do Espírito Santo e, claro, manter a boca fechada não era uma opção para mim em primeiro lugar, sabe? Quando Deus te toca com aquele fogo santo, você fica animado e quer contar para outras pessoas. E essa coisa toda de bem, minha religião é algo privado, é uma grande bobagem. Sabe, se você foi tocado por Deus, vai ter dificuldade em manter a boca fechada sobre isso. Amém? E havia muitas coisas acontecendo. Eu nem sabia realmente o que tinha acontecido comigo. Certa manhã eu estava a caminho do trabalho e estava decepcionada com a vida. Dave e eu tivemos uma briga naquela manhã e eu clamei dizendo: Deus, você tem que fazer algo na minha vida hoje. E sabe, naquele momento não me importava se eu recebesse o milagre católico, ou batista, ou luterano, sabe? Nada disso fazia diferença. Eu só queria que Deus fizesse algo na minha vida. E sabe, quando você ficar desesperado o suficiente, você sairá das linhas de sua denominação, se for isso que tiver que fazer. Bem, então, isso é bem interessante para mim. Muitas pessoas estão sempre buscando qual é a vontade de Deus para suas vidas, sabe? Agora veja, eu nunca perguntei a Deus qual era a vontade dele para a minha vida, mas quando ele se preparou para me dizer, acredite, eu entendi. Então eu não acho que você tem que sair por aí numa expedição de escavação. Você só precisa dizer a Deus: eu quero fazer o que você quer que eu faça, Deus. Então você só precisa continuar vivendo sua vida e Deus vai te mostrar. Ele vai abrir uma porta, vai falar com você, ele vai mostrar a você, ele vai te dar um desejo avassalador de fazer alguma coisa, ou você realmente vai trabalhar com crianças, ou haverá algo que você realmente vai querer fazer. Então, acho que só precisamos acalmar sobre isso. Ó Deus, qual é a sua vontade para mim? O que você quer que eu faça, Deus? O que você quer que eu faça?
E assim eu estava arrumando a minha cama numa manhã, ouvindo, naquela época, eram fitas de pregações. Naquela hora estava tão emocionada que eu vi uma hora de ensino, sabe, sobre apenas 3 ou 4 escrituras. E durante aquele tempo eu fiquei tão fascinada pela unção para pregar que estava sobre aquele homem. E eu pensei, isso deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E Deus falou comigo e disse: um dia você vai sair por toda a terra e vai ensinar a minha palavra. E eu não estava procurando ministério, eu estava arrumando a minha cama. Então talvez alguns de vocês precisam parar de procurar ministério e só arrumar a sua cama. E deixar Deus ir e te buscar quando Ele quiser. Amém? Então eu testemunhei para uma moça que trabalhava comigo. Eu a levei para o banheiro do trabalho e a ganhei para Jesus. Então eu comecei a sair e voltar da minha mesa e ouvi Deus falar comigo: você não pode deixá-la desse jeito. E eu disse: o que quer que eu faça com ela, Deus? E eu ouvi o Senhor dizer: ensine a palavra a ela. Eu disse: eu não sei como fazer isso. Eu sei disso. Bem, eu fui até o meu pastor luterano e disse: se você fosse começar um estudo bíblico, por onde começaria? Ele disse: pelo livro de João. Então eu peguei uma Bíblia de referência Thompson. Eu comecei no capítulo 1 de João e convidei todas as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era gerente do escritório e havia 12 moças que trabalhavam comigo. Eu não tinha senso para perceber que todas iriam se sentir obrigadas a ir no estudo. Apenas achei que eu tinha um bom público. E assim, então, logo no primeiro dia que preguei, as 12 mulheres receberam uma multa de estacionamento. Então, esse foi o meu grande começo. E isto se transformou no estudo bíblico que fiz na minha casa por 5 anos, e ao final desses 5 anos surgiu uma nova igreja em nossa cidade. Eu conheci o pastor em uma grande reunião que foi numa arena, e alguém o levou e o apresentou a mim. Então nós decidimos que iríamos para aquela igreja. E enfim, resumindo a história, eu acabei indo para a equipe daquela igreja. Mas minha primeira função lá foi a de secretária do pastor, e depois de um dia eles me demitiram, sabe? Sim, é engraçado agora, mas eu fiquei com o coração partido quando voltei para casa. E então, sabe, aconteceram muitas coisas. Então, ouçam-me, existem muitos lugares onde você pode desistir. Mas você não tem que desistir. Você me ouviu? Há muitos lugares onde você pode simplesmente parar e dizer: eu não vou além disso aqui. Mas não precisa ser assim. Você pode dizer: não, eu vou cruzar a linha de chegada. Vamos lá. Então eu trabalhei 5 anos naquela igreja e foi difícil. Eu tinha 36 anos, o pastor uns 26. Nós dois achávamos que sabíamos tudo e nenhum de nós sabia nada. E nós somos amigos até hoje. Recebi uma mensagem dele semana passada e foi difícil. Foi muito difícil. Foi difícil para eu aprender a me submeter à autoridade. Foi muito difícil por eu ter sido maltratada. Eu tinha uma raiz de rebeldia muito forte em mim. Eu não queria que ninguém me dissesse o que fazer. E claro, você não consegue trabalhar para alguém sem que lhe digam o que fazer. E ele era jovem, nem sempre sabia como tratar as pessoas, e assim foi bem difícil. Eu tinha grandes sonhos, sabe, ou não. Mas então chegou a hora de ir embora e fiquei lá 1 ano a mais do que eu deveria ter ficado, e foi um ano muito infeliz. E finalmente Deus me mostrou de forma clara que eu deveria... Ele me disse: pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste.
Bem, isso parece empolgante, só que ninguém me conheceu no norte, sul, leste ou oeste. Então eu morava em St. Louis, Missouri. Então fui para o norte de St. Louis, sul de St. Louis, leste e oeste de St. Louis. Veja, às vezes você tem que ser como uma criança e fazer o melhor que você sabe fazer. Sabe, eu me senti como Abraão quando Deus diz: saia daqui e vá para o lugar que eu te mostrarei. Eu saí do meu trabalho com uma mesa amassada e uma calculadora e não tinha ideia do que fazer comigo mesma. E assim, comecei uma reunião no condado do norte, do sul e do leste e oeste. Uma vez por mês em cada um deles. E a igreja me deixou ficar com a lista de contatos. Eu fazia uma reunião de mulheres naquela igreja que cresceu indo para cerca de 500 pessoas que semanalmente iam para a igreja na reunião de mulheres. E sabe, eu meio que sabia que eu não ficaria lá para sempre, mas eu era comprometida e leal e amava as pessoas de lá, e então eu não queria sair, e Deus precisou meio que me expulsar de lá, sabe, gente? E ele me disse, uma noite eu estava sentada na igreja e ele disse: o que está fazendo? Eu disse: estou na igreja. É terça-noite, é dia de culto. Ele disse: terminei com você agora. Já terminei com você e você precisa sair. Eu pensei: você terminou comigo aqui? Eu sou um pilar dessa igreja? Como essa igreja vai sobreviver sem mim? Sabe, às vezes ficamos tão cheios de nós mesmos e achamos que somos mais importantes do que somos. E então eu finalmente saí. Vá para o norte, sul, leste e oeste. Quero dizer, toda essa história é hilária. Então, fui para uma estação de rádio fazer um programa de 15 minutos e nós fazíamos tudo, sabe? Eu sentava na máquina de escrever e respondia as pouquíssimas correspondências que eu recebia e aquela lista de contato que tínhamos, nós escrevíamos para as pessoas e pedíamos para nos ajudar e nos apoiar e... Sabe, eu realmente nem sei como Deus fez isso, mas aqui estamos nós, hoje. E principalmente porque eu me recusei a desistir e todo esse tempo eu fui crescendo espiritualmente, passando por todas essas coisas nos bastidores, superando todo aquele lixo, tentando aprender a perdoar, tentando aprender a não me ofender e perdoar quando eu deveria, superando a autopiedade. Cara, eu era viciado em autopiedade, eu a odiava, mas ao mesmo tempo adorava. Então nós dois trabalhávamos a semana toda e a esta altura tínhamos 3 filhos e nós voltávamos para casa e no sábado ele jogava golfe, no domingo assistia ao futebol. Bem, eu não gostava de esportes e não queria que ele gostasse também. E eu tentei mudá-lo e isso foi inútil. Um dia, quando eu entrei na nossa sala, ele estava ouvindo um jogo de futebol, assistindo beisebol, ilustrando aquele taco de golfe detestável. Eu pensei, meu plano não está funcionando. Você não pode mudar as pessoas. E quanto mais tentar, mais vão odiar você. Vamos lá. Se você quer colocar alguém na roda do oleiro, é melhor ir para casa e deixá-los para lá, porque você não é oleiro. Amém? Finalmente, um dia olhamos um para o outro e eu disse: eu me comprometo a nunca mais tentar mudar você. Você é livre para ser quem você é. E ele disse: eu me comprometo a nunca mais tentar mudar você. Você é livre para ser quem você é. E não estaríamos juntos hoje se isso não tivesse acontecido. Então, se você está tentando mudar a pessoa com quem está casado, esqueça isso. E não vai acontecer. Você pode orar por ele? E Deus pode fazer algo. Nós temos que aprender a amar as pessoas onde elas estão, não onde queremos que estejam. Amém? E como eu já disse, acho que o David já foi casado com umas 20 mulheres diferentes, sabe? Porque eu mudava um pouquinho e... aí passava mais um tempo e eu mudava um pouquinho mais, depois eu mudava mais um pouco. Eu tinha 42 anos quando comecei o ministério e 52 quando eu entrei para a televisão.
Quando entrei no ministério, pela primeira vez, eu tinha 3 adolescentes e um bebê. Então, por favor, não me diga que você não pode fazer nada para Deus só porque você tem filhos. Agora, olhe para mim, você pode fazer qualquer coisa que Deus te mandar fazer. E Deus, Ele proverá tudo o que você precisa, porque Ele arca com aquilo que Ele ordena a você. Amém? Então nós estávamos nessas 8 estações de rádio e finalmente chegamos ao ponto de alugar salões de baile, de hotéis, viajar para os lugares que dava para ir dirigindo, onde a rádio chegava, e economizamos $1.600 e compramos uma van que tinha as rodas enferrujadas e pneus carecas, e íamos dirigindo para essas reuniões e não tínhamos dinheiro para ficar em um hotel ou voltar para casa à noite. Nós íamos de carro e quando o David ficava muito cansado para dirigir, ele parava no McDonald's ou outro restaurante de fast food, dormia um pouco e depois continuávamos a viagem. Ouça, não espere ser promovido até que você pague suas dívidas. Vamos lá. Alguém precisa ouvir isso? Não fique torcendo o nariz porque não lhe dão uma grande posição na sua igreja logo no dia em que você chega, só porque é muito talentoso. Você precisa mais do que talento, precisa de maturidade. Precisa de maturidade espiritual, precisa de caráter. Não apenas representar um personagem, precisa ter caráter. O caráter de Deus. E nós passamos por muitas coisas difíceis, mas sabe, Deus nunca nos decepcionou, nunca pagamos uma conta atrasada. Mas veja, nós trabalhávamos. Eu nem sei como começar a lhe dizer o quanto nós trabalhávamos. Depois que eu entrei na televisão, as coisas começaram a explodir. Estávamos multiplicando como loucos, nosso ministério triplicava a cada ano. E tudo que eu posso dizer é que cada pessoa tem uma designação de Deus e cada pessoa precisa estar determinada a terminar tudo o que Deus te chamou para fazer. E se tudo que você for chamado a fazer é servir ao Senhor, então sirva ao Senhor com alegria. Amém? E contanto que você esteja fazendo o que Deus quer que você faça, você está fazendo algo grande. Agora, de onde comecei, vamos voltar para a garotinha cuja primeira lembrança era ter medo do pai, passando por vários abusos. E há muito mais nessa história, coisas que eu poderia te contar, que seu estômago iria revirar, e eu não vou contar isso nunca. Minha filha me disse há um tempo atrás, ela disse, sabe, é incrível ver a boa mãe que você foi considerando como foi criada. Então nunca tenha medo. Nunca tenha medo de que você não possa ser uma boa mãe ou um bom pai, porque Deus vai te ungir para ser o que Ele te chamou para ser. E a unção é o que qualifica você. Jesus, Ele era qualificado. Ele disse, foi sua unção que qualificou a mim. E Deus tem sido fiel a mim, Ele tem sido bom para comigo. Ele me devolveu 10 vezes por qualquer coisa que eu tenha perdido. Ele me deu honra, Ele recompensou-me, Ele me abençoou. E tenho que te dizer algo, eu não posso dizer que eu lamento pelo que aconteceu comigo, porque o que eu pensava ser o meu pior inimigo, na verdade se tornou o meu melhor amigo. Amém? Eu posso te garantir que Deus é fiel, que Deus é bom, e você pode passar por qualquer coisa que venha contra você, porque o maior vive em você. Vamos, levante-se e dê um aplauso ao nosso Deus. E eu quero que todos oremos juntos, porque eu quero garantir que ninguém saia daqui sem ter recebido a Cristo. Dessa forma, vamos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti.
Eu creio que você é Deus, o único Filho de Deus. Eu creio que você morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. E no terceiro dia você ressuscitou de dentre os mortos. E a minha dívida foi paga. Meus pecados estão perdoados. Sinto muito pela forma como vivi. Eu me arrependo. Eu me entrego a Ti. Eu Te recebo como meu Salvador. E quero que você se torne o meu Senhor. Quero que a Tua vontade seja a minha vontade. Obrigado por me salvar. Eu creio que eu estou perdoado, que estou a caminho do céu e vou desfrutar a jornada. Ensina-me, me faça ser como Jesus. Amém. Muito bem. Nunca me diga que você não pode superar a negatividade, porque eu não conseguia ter 2 pensamentos positivos seguidos sem que meu cérebro tivesse cãibras. Eu gostaria de conseguir explicar para vocês o quanto eu era confusa, mas eu nem sei como falar com você. Eu não sabia pensar direito, eu não sabia como agir direito, não sabia como me sentir bem. Eu lia tudo errado, eu tinha uma raiz de rejeição na minha vida. E isso afetava tudo que acontecia. Se você tem isso, eu posso garantir que isso está afetando seus relacionamentos. E vou dar um exemplo de como isso funciona. Dave e eu não conseguíamos conversar sobre nada. Eu sempre dizia, nós nunca conseguimos conversar sobre nada. Ele ficava tão bravo. Porque você disse que nunca conseguimos conversar sobre tudo, mas ele falava, você fala e quer que eu apenas ouça. O que era verdade. E Deus finalmente me revelou e eu agradeço a Deus pelas revelações que Ele nos dá, sabe? Que o que estava acontecendo comigo era por causa dessa raiz de rejeição. Se Ele discordava de alguma opinião que eu tivesse, eu assumia que Ele estava me rejeitando. Mas Ele não estava me rejeitando, Ele só não concordava com o que eu pensava. Eu não sabia separar minha opinião de quem eu era, sabe? Vamos, alguém precisa disso? E assim, uma vez que aprendi a ver isso, que só porque alguém discordava de mim não significava que estava me rejeitando, isso fez uma enorme diferença, mas tive que passar por cima da rejeição, da traição, e também do abandono. Sabe, já era ruim que meu pai tivesse abusado de mim, mas minha mãe, sabendo o que ele estava fazendo e deixá-lo fazer aquilo, foi ainda pior. Sinceramente, foi mais difícil perdoá-la do que a ele. Mas ela também tinha medo. É tão incrível o que o medo faz conosco. Você entende isso? E é terrível o que o medo faz com você. E então, quando finalmente ela me pediu perdão, o que foi só 30 anos depois que Dave e eu nos casamos, ela disse, sinto muito por ter deixado seu pai fazer o que ele fez com você, e eu simplesmente não conseguia enfrentar o escândalo. Bem, honestamente, a minha mãe era ela era fraca. E eu nunca a odiei de verdade, mas eu odiava a sua fraqueza. Então eu estava determinada a não ser uma mulher fraca. Se eu fosse ser alguma coisa, eu não seria uma mulher fraca. E, de certa forma, isso veio a meu favor, porque ajudou-me a passar por muitas coisas das quais a maioria das pessoas teria desistido. Então,
Estávamos indo à igreja, mas eu não estava aprendendo nada que estivesse me ajudando com o meu problema. Eu não entendia que eu tinha um problema. Uma das primeiras escrituras depois que fui batizado no Espírito Santo, que Deus realmente imprimiu em mim, foi João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade libertará vocês. Veja, e é a verdade que nos torna livres, mas não é a verdade sobre uma outra pessoa, é a verdade sobre nós mesmos que vai nos libertar. Eu acho que a coisa mais difícil de lidar é ter que enfrentar a verdade de que nem todos os seus problemas é culpa de uma outra pessoa, sabe? É melhor termos um pouco de sei lá agora mesmo. Que significa, faça uma pausa e pense com calma nisso. É muito difícil assumir a responsabilidade pela sua própria bagunça. E assim, claro que durante muito tempo eu culpava todos os meus problemas comportamentais ao fato de eu ter sido abusada. E sabe, eu me lembro quando Deus me disse, sim, é por isso que você é do jeito que você é, mas não deixe que isso se torne uma desculpa para permanecer assim. Algumas dessas pequenas falas que dou fazem valer a pena você estar aqui hoje, sabe? Veja... Veja, algo que alguém fez com você pode ser motivo pelo qual você tem um mau comportamento, mas você não pode deixar que isso se torne uma desculpa para permanecer. E a partir de hoje, você precisa começar a assumir a responsabilidade pelo que você faz e não simplesmente jogar a culpa em mais ninguém. E você precisa assumir a responsabilidade por sua própria alegria e sua própria paz. Não é trabalho de outra pessoa manter você feliz. Amém? Então vem o ano de 1976, houve um derramamento do Espírito Santo em toda a terra. Quantos aqui se lembram disso? Ok. Significa que você é tão velho quanto eu. E sabe... Pessoas em todas as denominações estavam sendo cheias do Espírito Santo. Se você não sabe do que se trata, então vá ler o livro de Atos, os primeiros 2 capítulos. Eles nasceram de novo, mas não foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram, todos falaram em outras línguas. Pessoalmente acredito nos dons do Espírito Santo. Eu vivo isso e não tenho vergonha de dizer para você. E digo mais, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele te dá a... Você se lembra de Pedro? Veja, ele era um covarde, e depois que foi batizado no Espírito Santo, ele saiu pelas ruas e ele conseguiu ganhar 3.000 pessoas. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, isso lhe dá coragem, isso lhe dá força. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso fortalecedor, ele é o nosso mestre e ele vem viver dentro de nós. Quando Jesus foi levado aos céus, ele disse, eu vou lhes enviar um ajudador. Uau, você nunca precisa fazer nada por si só. Você sempre vai ter esse ajudante divino. Isso é o que permite que você faça qualquer coisa que você precise fazer. Você pode fazer tudo com a ajuda de Deus. Amém? Então, eu fui cheio do Espírito Santo e, claro, manter a boca fechada não era uma opção para mim em primeiro lugar, sabe? Quando Deus te toca com aquele fogo santo, você fica animado e quer contar para outras pessoas. E essa coisa toda de bem, minha religião é algo privado, é uma grande bobagem. Sabe, se você foi tocado por Deus, vai ter dificuldade em manter a boca fechada sobre isso. Amém? E havia muitas coisas acontecendo. Eu nem sabia realmente o que tinha acontecido comigo. Certa
Manhã eu estava a caminho do trabalho e estava decepcionada com a vida. Dave e eu tivemos uma briga naquela manhã e eu clamei dizendo: Deus, você tem que fazer algo na minha vida hoje. E sabe, naquele momento não me importava se eu recebesse o milagre católico ou batista ou luterano, sabe? Nada disso fazia diferença. Eu só queria que Deus fizesse algo na minha vida. E sabe, quando você ficar desesperado o suficiente, você sairá das linhas de sua denominação, se for isso que tiver que fazer. Bem, então, isso é bem interessante para mim. Muitas pessoas estão sempre buscando qual é a vontade de Deus para suas vidas, sabe? Agora veja, eu nunca perguntei a Deus qual era a vontade dele para a minha vida. Mas quando ele se preparou para me dizer, acredite, eu entendi. Então eu não acho que você tem que sair por aí numa expedição de escavação. Você só precisa dizer a Deus: eu quero fazer o que você quer que eu faça, Deus. Então você só precisa continuar vivendo sua vida e Deus vai te mostrar. Ele vai abrir uma porta, vai falar com você, Ele vai mostrar a você, Ele vai te dar um desejo avassalador de fazer alguma coisa, ou você realmente vai trabalhar com crianças, ou haverá algo que você realmente vai querer fazer. Então, acho que só precisamos acalmar sobre isso. Ó Deus, qual é a sua vontade para mim? O que você quer que eu faça, Deus? O que você quer que eu faça? E assim eu estava arrumando a minha cama numa manhã, ouvindo, naquela época, eram fitas de pregações. Naquela hora estava tão emocionada que eu vi uma hora de ensino, sabe, sobre apenas 3 ou 4 escrituras. E durante aquele tempo eu fiquei tão fascinada pela unção para pregar que estava sobre aquele homem. E eu pensei, isso deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E Deus falou comigo e disse: um dia você vai sair por toda a terra e vai ensinar a minha palavra. E eu não estava procurando ministério, eu estava arrumando a minha cama. Então talvez alguns de vocês precisam parar de procurar o ministério e só arrumar a sua cama. E deixar Deus ir e te buscar quando Ele quiser. Amém? Então eu testemunhei para uma moça que trabalhava comigo. Eu a levei para o banheiro do trabalho e a ganhei para Jesus. Então eu comecei a sair e voltar da minha mesa e ouvi Deus falar comigo: você não pode deixá-la desse jeito. E eu disse: o que quer que eu faça com ela, Deus? Eu ouvi o Senhor dizer: ensine a palavra a ela. Eu disse: eu não sei como fazer isso. Eu sei disso. Bem, eu fui até o meu pastor luterano e disse: se você fosse começar um estudo bíblico, por onde começaria? Ele disse: pelo livro de João. Então eu peguei uma Bíblia de referência Thompson. Eu comecei no capítulo 1 de João e convidei todas as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era gerente do escritório e havia 12 moças que trabalhavam comigo. Eu não tinha senso para perceber que todas iriam se sentir obrigadas a ir no estudo. Apenas achei que eu tinha um bom público. E assim, então, logo no primeiro dia que preguei, as 2 mulheres receberam uma multa de estacionamento. Então esse foi o meu grande começo. E isto se transformou no estudo bíblico que fiz na minha casa por 5 anos, e ao final desses 5 anos surgiu uma nova igreja em nossa cidade. Eu conheci o pastor em uma grande reunião que foi numa arena, e alguém o levou e o apresentou a mim. Então nós decidimos que iríamos para aquela igreja. E enfim, resumindo a história, eu acabei indo para a equipe daquela igreja. Mas minha primeira função lá foi a de secretária do pastor, e depois de um dia eles me demitiram, sabe? Sim, é engraçado agora, mas eu fiquei com o coração partido quando voltei para casa. E então, sabe, aconteceram muitas coisas. Então, ouçam-me, existem muitos lugares onde você pode desistir. Mas você não tem que desistir. Você me ouviu? Há muitos lugares onde você pode simplesmente parar e dizer: eu não vou além disso aqui.
Mas não precisa ser assim. Você pode dizer, não, eu vou cruzar a linha de chegada. Vamos lá. Então eu trabalhei 5 anos naquela igreja e foi difícil. Eu tinha 36 anos, o pastor uns 26. Nós dois achávamos que sabíamos tudo e nenhum de nós sabia nada. E nós somos amigos até hoje. Recebi uma mensagem dele semana passada e foi difícil. Foi muito difícil. Foi difícil para eu aprender a me submeter à autoridade. Foi muito difícil por eu ter sido maltratada. Eu tinha uma raiz de rebeldia muito forte em mim. Eu não queria que ninguém me dissesse o que fazer. E claro, você não consegue trabalhar para alguém sem que lhe digam o que fazer. E ele era jovem, nem sempre sabia como tratar as pessoas e assim foi bem difícil. Eu tinha grandes sonhos, sabe ou não? Mas então chegou a hora de ir embora e fiquei lá 1 ano a mais do que eu deveria ter ficado. E foi um ano muito infeliz. E finalmente Deus me mostrou de forma clara que eu deveria... Ele me disse, pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste. Bem, isso parece empolgante, só que ninguém me conheceu no norte, sul, leste ou oeste. Então fui para... Eu morava em St. Louis, Missouri. Então fui para o norte de St. Louis, sul de St. Louis, leste e oeste de St. Louis. Veja, às vezes você tem que ser como uma criança e fazer o melhor que você sabe fazer. Sabe, eu me senti como Abraão quando Deus diz, saia daqui e vá para o lugar que eu te mostrarei. Eu saí do meu trabalho com uma mesa amassada e uma calculadora e não tinha ideia do que fazer comigo mesma. E assim, comecei uma reunião no condado do norte, do sul e do leste e oeste. Uma vez por mês em cada um deles. E a igreja me deixou ficar com a lista de contatos. Eu fazia uma reunião de mulheres naquela igreja que cresceu indo para cerca de 500 pessoas que semanalmente iam para a igreja na reunião de mulheres. E sabe, eu meio que sabia que eu não ficaria lá para sempre, mas eu era comprometida e leal e amava as pessoas de lá, e então eu não queria sair e Deus precisou meio que me expulsar de lá, sabe, gente? E ele me disse, uma noite eu estava sentada na igreja e ele disse, o que está fazendo? Eu disse, estou na igreja. É terça-noite, é dia de culto. Ele diz, terminei com você agora. Já terminei com você e você precisa sair. Eu pensei, você terminou comigo aqui? Eu sou um pilar dessa igreja? Como essa igreja vai sobreviver sem mim? Sabe, às vezes ficamos tão cheios de nós mesmos e achamos que somos mais importantes do que somos. E então eu finalmente saí, vá para o norte, sul, leste e oeste. Quero dizer, toda essa história é hilária. Então, fui para uma estação de rádio fazer um programa de 15 minutos e nós fazíamos tudo, sabe? Eu sentava na máquina de escrever e respondia as pouquíssimas correspondências que eu recebia e aquela lista de contato que tínhamos, nós escrevíamos para as pessoas e pedíamos para nos ajudar e nos apoiar e... Sabe, eu realmente nem sei como Deus fez isso, mas aqui estamos nós, hoje. E principalmente porque eu me recusei a desistir e todo esse tempo eu fui crescendo espiritualmente, passando por todas essas coisas nos bastidores, superando todo aquele lixo, tentando aprender a perdoar, tentando aprender a não me ofender e perdoar quando eu deveria, superando a autopiedade. Cara, eu era viciado em autopiedade, eu a odiava, mas ao mesmo tempo adorava. Então nós dois trabalhávamos a semana toda e a esta altura tínhamos 3 filhos e nós voltávamos para casa e no sábado ele jogava golfe, no domingo assistia ao futebol. Bem, eu não gostava de esportes e não queria que ele gostasse também.
E eu tentei mudá-lo e isso foi inútil. Um dia, quando eu entrei na nossa sala, ele estava ouvindo um jogo de futebol, assistindo beisebol, ilustrando aquele taco de golfe detestável. Eu pensei, meu plano não está funcionando. Você não pode mudar as pessoas. E quanto mais tentar, mais vão odiar você. Vamos lá. Se você quer colocar alguém na roda do oleiro, é melhor ir para casa e deixá-los para lá, porque você não é oleiro. Amém? Finalmente, um dia olhamos um para o outro e eu disse: eu me comprometo a nunca mais tentar mudar você. Você é livre para ser quem você é. E ele disse: eu me comprometo a nunca mais tentar mudar você. Você é livre para ser quem você é. E não estaríamos juntos hoje se isso não tivesse acontecido. Então, se você está tentando mudar a pessoa com quem está casado, esqueça isso. E não vai acontecer. Você pode orar por ele? E Deus pode fazer algo. Nós temos que aprender a amar as pessoas onde elas estão, não onde queremos que estejam. Amém? E como eu já disse, acho que o David já foi casado com umas 20 mulheres diferentes, sabe? Porque eu mudava um pouquinho e... aí passava mais um tempo e eu mudava um pouquinho mais, depois eu mudava mais um pouco. Eu tinha 42 anos quando comecei o ministério e 52 quando eu entrei para a televisão. Quando entrei no ministério pela primeira vez eu tinha 3 adolescentes e um bebê. Então, por favor, não me diga que você não pode fazer nada para Deus só porque você tem filhos. Agora, olhe para mim, você pode fazer qualquer coisa que Deus te mandar fazer. E Deus, Ele proverá tudo o que você precisa, porque Ele arca com aquilo que Ele ordena a você. Amém? Então nós estávamos nessas 8 estações de rádio e finalmente chegamos ao ponto de alugar salões de baile, de hotéis, viajar para os lugares que dava para ir dirigindo, onde a rádio chegava, e economizamos $1.600 e compramos uma van que tinha as rodas enferrujadas e pneus carecas e íamos dirigindo para essas reuniões e não tínhamos dinheiro para ficar em um hotel ao voltar para casa à noite. Nós íamos de carro e quando o David ficava muito cansado para dirigir, ele parava no McDonald's ou outro restaurante de fast food, dormia um pouco e depois continuávamos a viagem. Ouça, não espere ser promovido até que você pague suas dívidas. Vamos lá. Alguém precisa ouvir isso? Não fique torcendo o nariz porque não lhe dão uma grande posição na sua igreja logo no dia em que você chega, só porque é muito talentoso. Você precisa mais do que talento, precisa de maturidade. Precisa de maturidade espiritual, precisa de caráter. Não apenas representar um personagem, precisa ter caráter. O caráter de Deus. E nós passamos por muitas coisas difíceis, mas sabe, Deus nunca nos decepcionou, nunca pagamos uma conta atrasada. Mas veja, nós trabalhávamos. Eu nem sei como começar a lhe dizer o quanto nós trabalhávamos. Depois que eu entrei na televisão, as coisas começaram a explodir. Quero dizer, estávamos multiplicando como loucos, nosso ministério triplicava a cada ano. E tudo o que eu posso dizer é que cada pessoa tem uma designação de Deus e cada pessoa precisa estar determinada a terminar tudo o que Deus te chamou para fazer. E se tudo que você for chamado a fazer é servir ao Senhor, então sirva ao Senhor com alegria. Amém? E contanto que você esteja fazendo o que Deus quer que você faça, você está fazendo algo grande. Agora, de onde comecei, vamos voltar para a garotinha cuja primeira lembrança era ter medo do pai passando por vários abusos
E há muito mais nessa história, coisas que eu poderia te contar, que seu estômago iria revirar, e eu não vou contar isso nunca. Minha filha me disse há um tempo atrás, ela disse, sabe, é incrível ver a boa mãe que você foi considerando como foi criada. Então nunca tenha medo. Nunca tenha medo de que você não possa ser uma boa mãe ou um bom pai, porque Deus vai te ungir para ser o que Ele te chamou para ser. E a unção é o que qualifica você. Jesus, ele era qualificado. E ele disse, foi sua unção que qualificou a mim. E Deus tem sido fiel a mim, Ele tem sido bom para comigo. Ele me devolveu 10 vezes por qualquer coisa que eu tenha perdido. Ele me deu honra, Ele recompensou-me, Ele me abençoou. E tenho que te dizer algo, eu não posso dizer que eu lamento pelo que aconteceu comigo, porque o que eu pensava ser o meu pior inimigo, na verdade se tornou meu melhor amigo. Amém? Eu posso te garantir que Deus é fiel, que Deus é bom, e você pode passar por qualquer coisa que venha contra você, porque o maior vive em você. Vamos, levante-se e dê um aplauso ao nosso Deus. E eu quero que todos oremos juntos, porque eu quero garantir que ninguém saia daqui sem ter recebido a Cristo. Dessa forma, vamos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você é Deus, o único Filho de Deus. Eu creio que você morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. E no terceiro dia você ressuscitou de dentre os mortos. E a minha dívida foi paga. Meus pecados estão perdoados. Sinto muito pela forma como vivi. Eu me arrependo. Eu me entrego a Ti. Eu Te recebo como meu Salvador. E quero que você se torne o meu Senhor. Quero que a Tua vontade seja a minha vontade. Obrigado por me salvar. Eu creio que eu estou perdoado, que estou a caminho do céu e vou desfrutar a jornada. Ensina-me, me faça ser como Jesus. Amém. Muito bem. Dia você ressuscitou de dentre os mortos. E a minha dívida foi paga. Meus pecados estão perdoados. Sinto muito pela forma como vivi. Eu me arrependo. Eu me entrego a Ti.
Eu te recebo como meu Salvador e quero que você se torne o meu Senhor. Quero que a tua vontade seja a minha vontade. Obrigado por me salvar. Eu creio que eu estou perdoado, que estou a caminho do céu e vou desfrutar a jornada. Ensina-me, me faça ser como Jesus. Amém. Muito bem.